E a mais gostosa do seu rádio. Oxe, moleque. Oxe, moleque. Oxe, moleque. O programa de notícias das suas manhãs de sábado. Vamos bater um papo sobre os assuntos mais curiosos do seu dia a dia. Te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinha Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe, moleque. Oxe, moleque. Oxe, moleque. Bom dia para você, querido ouvinte da Rádio Calheta FM, nossos internautas no programa da live Oxe Mulher. Chegamos para mais um sábado aí super animado com um tema bacana para mulherada e, como diz Nádia aqui com a nossa colega, para toda a macharada também, porque não é só a mulher que tem que se conhecer, vocês homens também tem que conhecer um pouquinho do nosso universo para a gente poder interagir bem, não é isso, gente? Exato. Bom dia, Solange, Nádia, já bom dia para nossa querida convidada, a Léa Albuquerque, que vai interagir aqui com a gente hoje. Isso, ela que é palestrante, né? Sim. Por favor, se apresente, diga aí com a sua especialidade, que tem gente que está aí do outro lado da telinha, né? Do rádio, né? Das ondas do rádio. Tudo curioso sobre a nossa programação. Então, por favor, se apresente. Eu sou a Léa Albuquerque e, como eu digo sempre, eu sou apenas uma menina cheia de experiências. Minha especialidade é sexualidade humana. Eu me formei como gestora em qualidade e me especializei em sexualidade. Hoje eu trabalho na área de análise corporal e mental. Também faço sexologia, consultora em saúde e educação sexual e também especialista em cosméticos e acessórios. Eita, né? Quando se fala, né? Só rapidinho, Paula, para ela falar um pouquinho mais próximo. Mais próximo. Deixa eu puxar aqui minha gente. E lembrando, quem está assistindo a gente, né, pela live, né, pelo Facebook, e também quem está nos ouvindo pelas ondas do rádio 98.5, pode ligar e participar, viu, gente? 3521-3006 ou 3521-3002. A nossa querida vai ficar aqui, ó, ligadinha na sua pergunta. Exato. Né? E antes mesmo da gente começar a nossa programação, né? Vocês viram que a nossa palestrante aqui, a nossa convidada, tem muito assunto, tratar, né, de uma quebra de tabu também, né? A questão da especialidade dela, da né? mulher também um pouco nesse contexto. Exato, do né? Empoderamento, a gente vai ter o nosso quê, Paula? O momento blá blá blá. Isso. E fugir um pouquinho disso aí, Com né? certeza. Quem é que na vida nunca ouviu, não faça isso, que isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Então a gente quer puxar os nossos ouvintes para fazer essa pergunta. O que foi que você já ouviu aí do outro lado? Não faça isso não, que isso é coisa de menina ou de menino. Você que for ligar, participa aqui com a gente. Exato, a exemplo desse questionamento que a gente está lançando aí para vocês. Por exemplo, profissões, né? Tem coisas de menino, coisa de menina, né? Tem gente que quer, por exemplo, quer ser uma engenheira e alguém já disse, não, cursar engenharia é coisa de menino. Inclusive, na semana que vem, Nádia, a gente tá com uma programação aí porreta com uma engenheira elétrica, na verdade, não é isso? Para falar com a gente sobre energia solar. E ela, com certeza, foi uma dessas pessoas aí que, poxa, engenharia elétrica, muito, né? Não. Segura aí, vai fazer uma pedagogia, vai fazer uma psicologia. Que, na verdade, coisa de menina, coisa de mulher. E, na verdade, gente, a gente é o que a gente quiser. Se é o nosso tema. Até nas brincadeiras de criança tinha isso, né? Não, isso é coisa de menino. Brincar de bola de gude, não. Isso é coisa de menina, não. Peão. É coisa de menino. Peão. Oxe, eu era doida pra aprender a jogar aquele negócio. Pois como eu sempre fui do contra, minha filha. Quando dizia não, aí é que eu fazia. Realmente, o que acontece, né? A mulher, o homem, ele tem toda a liberdade. O menino, ele vai ter a liberdade de poder estar na rua brincando, jogando bola, brincando com o carrinho, brincando com as amigas. Ter sua liberdade, amigos, né? Ter a liberdade. A menina, ela tem que estar dentro de casa para aprender como eu vou cuidar da menina, da bebê, né? Como é que eu vou cuidar da casa. Ou seja, é o treinamento para a menina ser a dona do lar.
Então, essas coisas de menina e coisas de menino é mulher para o lar, homem para ser o provedor da casa. E isso vem mudando, mudou muito com os tempos, mas ainda está muito enraizado. E isso começa dentro de casa mesmo. Isso né? é porque a gente tem a educação que nós temos. Estamos com essa cultura bastante arraigada, né? Porque Exato, historicamente a gente vive assim, né? E pra gente se colocar, se impor no mundo moderno que é hoje, né? A gente precisa driblar alguns conceitos e se empoderar de verdade. Eu só gostaria, Ale, que você pudesse repetir sua especialização, porque na hora ela estava muito baixa. Sim. Agora tem que pausar agora. Menina, chega, deu uma encorpada agora. Deu uma empoderada na voz. Eu tô começando a ficar sem vergonha mesmo. Na verdade, eu me formei, né? Minha formação é gestora em qualidade, e aí eu me especializei em sexualidade. Como isso? Eu fiz uma especialização como sex coach, como consultora em saúde e educação sexual. Hoje eu estou concluindo agora a minha formação em sexologia e também em análise corporal e mental. Além de ser especialista em cosméticos e acessórios. Ou seja, tudo voltado para a sexualidade humana. Então, geralmente as pessoas questionam muito, sexólogo faz o quê? Gente, não existe sexo sem mente. O sexo, ele começa na cabeça, então é preciso trabalhar a mente para que o corpo ele responda. Então, muitos fatores ocorrem aí, problemas nos relacionamentos, justamente pela questão do sexo. Mas o ato em si é simplesmente o resultado daquilo que está bom fora ou que não está bom fora da relação. Né? E aí isso pode ser vários fatores, pode ser em relação ao trabalho, à família, questões financeiras, ou seja, tudo se reflete durante o ato sexual. Certo, aí participando, né, aqui, quem está aí do outro lado, né, pode interagir diretamente conosco, deixar aí sua perguntinha na live, que à medida da programação iremos acompanhar a Paulinha, a Solange. Aí aproveitando, eu queria saber de você, né, qual o papel do sex coach, né, para as pessoas que desconhecem esse assunto? Olha só, o sex coach, na verdade, significa educador de sexualidade ou educador sexual. E geralmente quando a gente fala sobre educação sexual, as pessoas dizem assim, eu não quero saber disso porque eu sei tudo de sexo. E ninguém sabe tudo sobre sexo, porque o nosso corpo e a nossa mente, ela é muito delicada. Né? Então, às vezes existem, como a gente estava conversando antes, detalhes do nosso dia que interferem na nossa relação e nós não sabemos o porquê. Então, o sex coach, ele ajuda a direcionar. Então, uma mulher, um homem que está tendo uma disfunção erétil, uma mulher que ela tem uma anorgasmia, ela quer ter uma desenvoltura melhor na relação, ela precisa de um cosmético, de um acessório. Ou seja, o sex coach, ele direciona para uma sexualidade mais saudável e mais feliz. Ainda existem pessoas que procuram e dizem que sexo é sujo. Sim, com certeza. Esse pensamento ainda? É isso. Geralmente as pessoas que vêm com esse pensamento de que sexo é algo ruim, que é algo sujo, geralmente são pessoas que já passaram por algum tipo de trauma, como abusos, por exemplo. Então, uma pessoa que foi abusada ali, seja por um parceiro, por uma mãe, porque também tem essa questão, né? Quando a gente fala de abuso, a gente fala na falta de respeito mesmo pelo corpo do outro. Então, existem sim alguns casos em que a pessoa tem essa visão de que sexo é sujo, que sexo é ruim, que sexo é pecado. Então, ainda existe... Sexo é pecado, é uma coisa que roda na mente de muita gente, né? E, na verdade, ainda entra essa questão aí cultural, muito cultural, né? Da gente realmente não ser educado para a naturalidade da coisa. Exatamente. Sim. Na verdade, falando como mulher, qual é a mãe, pelo menos no meu caso, a minha mãe nunca falou sobre a minha questão. Tipo, quando eu tive a minha primeira menstruação, eu sabia o que era, porque eu sempre fui muito curiosa. Isso, e a gente tinha uma perguntinha justamente sobre isso, né? A questão da educação nesse sentido, né? Dos familiares, e por isso a importância do seu papel enquanto profissional, né? Porque certamente você deve ser buscada aí para aqueles pais, né? Que têm receio de falar. Hoje, o meu público maior são mulheres,
certo? Eu trabalho hoje com autoestima, relacionamento e sexualidade. Existem sim algumas mães que têm a dúvida mesmo quando a filha está iniciando a sua vida sexual, ou quando descobriu que o filho adolescente é homossexual, né? E aí a pessoa fica meio ali sem querer aceitar, e aí vem tirar as dúvidas, ou seja, o desespero de mãe, de o que é que eu vou fazer, né, com isso, né? Mas o meu público maior hoje mesmo, e meu trabalho, já fazem aí 3 anos no mercado, né? 3 anos transformando vidas, é justamente a questão autoestima, né? Tanto do homem quanto da mulher, relacionamento e sexualidade. E o público feminino, Ale? Feminino não, masculino no caso, também te procura? Sim, hoje 30% do meu público são homens. E né? quais são as dúvidas desses homens? Olha só, geralmente... A Solange ali, ó. Porque homem normalmente Porque quase sempre as mulheres têm a cabeça cheia de dúvida, né? Sim. E o homem é o bambambam, não tem dúvida nenhuma. Não, ao contrário. E né? também Os homens, eles têm muitas dúvidas, só que ele tem uma dificuldade maior de se expressar. Então, encontrar um profissional que ele sinta segurança, que ele se sinta confortável de falar aquilo que falar sobre a sua intimidade, é algo muito delicado, né? Então, hoje eu tenho uma facilidade muito grande. Eu acho que porque eu também já trabalhei muito com homens, né? Então, eu tenho muita facilidade em me relacionar com os meus clientes. E eles se sentem realmente muito à vontade. E geralmente eles me procuram, as questões maiores hoje são disfunção erétil, né? Perda de ereção e ejaculação precoce. Tá? É um índice muito alto, principalmente agora nesse período de pandemia. Então, realmente é muito doloroso para eles, porque isso aumentou muito. O índice ele aumentou muito, e os homens eles realmente vêm mais em busca dessa questão. Tipo, Ale, tá meio bamba aí, como é que eu faço para demorar mais tempo? Inicialmente as pessoas elas me conheciam pela questão produtos, cosméticos e acessórios, né? Que é também uma forma de melhorar a relação em si, né? Os cosméticos, eles são aí são ferramentas que a gente utiliza para poder... E também considerado como artefato médico, muitas vezes, né? Terapêutico. É um artefato médico, né? Tanto os cosméticos quanto os acessórios. Ainda existe aí uma dúvida muito grande, é uma coisa que eu questiono muito, que eu falo muito, que eu faço questão mesmo de estar mostrando para as pessoas que os cosméticos e acessórios, eles influenciam de forma muito positiva, né? A gente consegue mesmo ter resultados muito positivos, principalmente aí na questão ejaculação precoce e disfunção erétil. E qual seria a faixa etária desses homens que te procuram nessa condição? Olha só, hoje entre 30 e 65 anos. Então são homens ainda jovens, né? Sim, que por conta da pandemia tá com a cabeça toda embaralhada, né? A gente poderia atribuir essa mesma pergunta que a Sol fez junto à questão da mente, né? Só a questão psicológica. É justamente isso, né? 90% dos casos, tanto da ejaculação precoce quanto a disfunção erétil, ela está relacionada mesmo à questão psicológica. Então é preciso sim trabalhar primeiro a mente dessa pessoa para que a gente possa ter um resultado mais positivo. Então hoje eu trabalho em específico com a análise corporal e mental, ou seja, através do formato do seu corpo é possível identificar como é que funciona a sua mente. Então, a partir desses dados a gente forma um gráfico e daí dá um tratamento mais determinista, né? E aí também entra a questão dos acessórios, dos cosméticos, que vão estar aí ajudando. E a questão também de tocar no seu corpo, né? Conhecer seu corpo. Exatamente. Quando a gente fala sobre autoconhecimento, a sensação é que só a mulher não se conhece, que o homem sabe tudo. E não é assim. O homem, ele aprendeu a manusear a ferramenta dele, né? De uma forma automática. Ele vai lá e já sabe aonde ele vai chegar. Ele sabe o caminho, ele sabe onde ele vai chegar. E então, o que acontece? Dá a sensação de que só a mulher não se conhece. Mas não é bem isso. O homem, ele não conhece o próprio corpo, assim como as mulheres também não. Né? Então, existe um corpo aí que ele é extremamente sensível, que proporciona inúmeras sensações, que é possível
sentir muito prazer, como também desfrutar de outras sensações, né? Então o autoconhecimento ele é fundamental, e o trabalho do sex coach é justamente estar aí direcionando para esse autoconhecimento. E com isso, né, ganha-se autoestima, né? Porque muitas mulheres, né, levam uma culpa de um relacionamento que está um pouco fragilizado, e elas carregam isso como sendo ela culpada. Muitas vezes a comunicação, né? Porque eu acho que relacionamento versus comunicação. Exato. Quando a gente fala sobre autoestima, a autoestima ela foi formada ali entre até os 7 anos de idade. Os nossos traços de caráter, eles são formados até ali entre 5, 6 anos. Ou seja, uma coisa está muito relacionada à outra. Então, por exemplo, se no período do desfraude, por exemplo, se a mãe ficava ali o tempo todo, você tem que largar, falar assim, tem que deixar a fralda logo, senão ele vai ficar fazendo merda nas calças. Isso vai formando o corpo dele. E ao mesmo tempo também a autoestima dele vai ficar ali muito, ou seja, ele tende a ser uma criança mais presa, uma criança mais rígida, né? Então o que acontece? Essa pessoa ela não vai se abrir para o mundo. Então é necessário, essa questão autoestima é a não aceitação de si mesmo. Então as pessoas elas estão tentando se adaptar ao mundo do outro, né? Meu mundo está indo lá, beleza, Paula é muito comunicativa, Paula se liberta, tal, eu quero ser igual a Paula, mas ninguém é igual a ninguém, são traços de caráter, cada pessoa tem um traço de caráter mais elevado ou menos, então é preciso respeitar esses traços. Só que quando é que você faz isso? Quando você se conhece, né? Quando você tem um conhecimento de quem você é, de como você funciona, você consegue lidar melhor com isso. Então, essa questão autoestima, além das dores existenciais, né, de tudo aquilo que a criança vivenciou no seu mundo externo, são também as dores dos seus traços de caráter. Perfeito. E aí, deixa eu só dar uma brechinha aqui para dar um oi aqui para quem está na live com a gente. Deixa eu ver aqui, Simone Lacerda, Nadejane Medeiros, nossa querida Fifi, tá lá de Portugal acompanhando a gente vai longe, hein? Gente, eu também tô aqui ao vivo. Beijo pra todo mundo aí. Pra hoje. E hoje eu tô ao vivo também aqui com o meu público, né? Olha aí. Então aqui participando, então um beijo pra todo mundo e obrigada aí pela participação. Coisa boa. Nossa Simone Lacerda tá aqui também com a gente. E detalhe, tem um monte de homem aqui, ó, no meu Instagram. Que coisa boa. É isso que a gente fala, na verdade, a gente trouxe mais esse tema também pra gente discutir um pouco dessa questão de gênero, né? As mulheres procuram, os homens procuram por temas específicos a sua orientação. E aí um pouquinho desse número você já trouxe pra gente aqui, que o teu público, 30-30, digamos assim, de procura, no geral, ainda existe muito tabu da mulher, na verdade, ser aquela pessoa responsável por sustentar o relacionamento. A mulher tem muito esse peso cultural de você a responsável por manter o seu casamento. É a mulher que edifica o lar, né? E aí, quando tem qualquer quebra nesse ritmo de relacionamento, esse peso emocional cai muito sobre a mulher, né? Isso tem clientes tuas que procuram nesse sentido? Olha, interessante que a grande parte das mulheres elas me procuram com: eu quero conquistar ele. Isso. Eu quero agradar ele, né? E geralmente o meu trabalho você agrada ele quando você se agrada. Justamente. Ame-se a ponto de não existir sem você. Esse é o meu método, é minha missão de vida. Fazer com que o outro entenda isso, que ele precisa se amar, que ele precisa se respeitar. Ninguém cuida e ninguém respeita quem não ama. Então, se colocar em primeiro lugar, isso é aceitável para mim? Ah, tá. Se é aceitável para mim, eu consigo fazer isso com o outro. Se não é aceitável para mim, eu não vou fazer. Porque eu preciso me respeitar antes disso, né? Então, essa questão de orientação, ela também é muito importante, né? Você saber o que é que você gosta. Você foi educada ali que você precisa vivenciar. Nasceu com vagina, eu tenho que casar, ter filhos, tomar conta de uma casa. Nasci com pênis, eu tenho obrigação. Não. Relacionamento é 50% de cada um. Da mesma forma, homens comem. E por que homens não lavam prato? Eles não comem 50% e da justamente, né, o tema que a gente trouxe hoje... Homens pagam contas, mulher também trabalha. Então por que ela não paga conta também?
né? Então você se posicionar e ter um relacionamento onde você divide as responsabilidades, né? 50% é minha, 50% é seu. O peso é menor para cada um. Então, nasce mulher, eu tenho que cuidar de filho, arrumar casa, lavar, passar, cozinhar. Não, gente. E ainda trabalhar fora. E ainda trabalhar fora. Então, peraí. Não, eu não trabalho fora, mas eu gosto de cuidar da minha casa, eu gosto. É uma opção também, precisa ser respeitado, né? O fato de uma mulher ela estar dentro de casa, ela cuidar do filho, cuidar da casa, isso também é um trabalho. E não que é muito árduo. Na verdade, exato. Não minimiza o potencial dela. Exatamente. É muito árduo, minha gente. Eu, pessoalmente, não sou boa dona de casa. Nós somos. Não. Eu acho que a maioria Eu acho né? que aqui, na verdade, Solange é nosso ícone de referência. Então, nesse sentido eu admiro demais. Eu, ao contrário, eu trabalho para ter alguém que consiga Eu gosto de fazer os dois, na verdade. Eu trabalho fora e gosto de cuidar da minha casa. Eu gosto dos dois. Então, Ela é a exceção aqui do trio. Então, o que acontece também? A mulher, ela foi educada dessa forma e ela gosta. Então, depois ela não quer compartilhar ali. Não, eu sou a dona da casa, eu que tenho que fazer tudo, eu que cuido. Tranquilo. Só que aí também ela não pode reclamar do peso que ela está sentindo. Né? Só que é possível fazer isso e ainda assim cuidar de si é possível sim, né? Então isso o que acontece? É a verdade que vai determinar, né? Exato. Então quando a gente, um trabalho que eu faço hoje é justamente gerenciar seu tempo de qualidade, né? Gerenciar a sua vida. Como é isso? Olha, eu faço uma tarefa, mas eu preciso também ter uma recompensa. Então você consegue ali cuidar de cada traço de caráter seu de uma forma tranquila, se respeitando e você não se sente tão pesada. Então eu trabalhei. Quando eu saio do trabalho, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que pegar a criança na escola, tenho que fazer. Você vai sair do seu trabalho, então custa nada você passar ali, se dá o prazer de tomar um sorvete com calma e degustar aquele sorvete. Um café. Um café. De você tirar um tempo e ler o livro que você gosta, de ir num ambiente que você gosta, de tomar aquele banho gostoso. Quando eu falo, às vezes eu falo sobre banho para... é uma coisa muito básica. Mas a gente não vivencia isso. Exatamente. A gente entra no chuveiro, bota o sabão, tudo no automático. E sai. É tudo no automático, pensando nas contas que tem para pagar, no marido que tem que dar conta, nisso. Aí no final de tudo, quando chega para a relação, você já não quer, porque você sempre coloca a sexualidade e o sexo no topo, no finalzinho. Acabou tudo, tem mais nada para fazer. Se sobrar um tempinho, eu vou lá e realizo. Aí depois ela vem a cobrança. Porque ele não me satisfaz, porque eu não estou realizada, né? Olha aí, a responsabilidade, 50% de cada um. Então eu assumi todo o peso da responsabilidade do trabalho, da casa, e eu gosto de fazer isso, mas aí depois pesa em alguma questão. Então, saber gerenciar esse tempo e ter um tempo de qualidade é essencial para que você tenha uma sexualidade saudável e gostosa. Isso, né? E a gente, né? Enquanto programa no Oxe Mulher, a gente trouxe esse tema justamente para dar essa empoderada às mulheres que estão aí nos ouvindo, a macharada também, por favor, por favor, para justamente desmistificar um pouco essa questão, né, do qual é o papel do coach, qual é o seu papel dentro de um relacionamento, né? 50% de cada um quanto às responsabilidades, né? Que não é somente o papel da mulher, mas em si, como você acabou de falar, né? Dessa parceria, porque eu acho que de fato é uma parceria, né? Sim, e sim, nunca deixar, né, para quem tem seus relacionamentos, ou mesmo quem vive sozinho, mas você disse que tem a questão aí, né, do uso de acessórios e tal, sim, que também é para uso o artefato médico, sim, né? Enfim. O Oxe Mulher tem essa preocupação, sim, de levar essa compreensão a essas mulheres, a esses homens que estão do lado, a conhecer seu próprio corpo de uma forma mais tranquila, mais leve, né, mais conhecedora mesmo do que é o seu papel, né? Do universo em si, né? Da sexualidade. Até porque é bem complicado, né? Quando a gente fala assim, quem de vocês aí foi educado, por exemplo, você se especializou recente, né, na área aí do seu trabalho específico como sexy coach,
Mas a sua mãe, Hoje, por exemplo, né? Sim. Com certeza, assim como a nossa, teve dificuldade de falar sobre conhecer seu próprio corpo para um filho. A questão da Engraçado. menstruação, coisa mais simples, né? Para as meninas, por exemplo. É engraçado que quem educou minha mãe sexualmente fui eu. Olha aí, tá E vendo aí entra um pouquinho nessa coisa da quebra de tabu, né? A gente tá vivendo aí o tempo disso. Dos grandes bloqueios que eu tinha em relação à minha mãe de comunicação era justamente falar sobre sexo, né? Sobre mulher como mulher mesmo. A minha mãe me educou a ser uma mulher livre, a trabalhar, arrumar casa, que tipo, fazer tudo, sempre odiei lavar prato. Quem não? Mas eu era forçada a isso. Olha, minha mãe tá me ouvindo, ela sabe de que isso é verdade. Né? Mas aí o que acontece? Ela me ensinou tudo, menos a sentir prazer, menos a conhecer o meu corpo. Mas por quê? Porque ela também não se conhecia, ela também não conhecia o próprio corpo. Então, quando eu tive a minha primeira menstruação, foi assim, aquele susto, meu Deus, e agora? Aí eu tinha aprendido que todo mundo que menstruava a primeira vez tinha que gritar dentro do banheiro. Então eu fiz isso, né? Tipo assim, chamando a atenção. No seu caso, deu tempo de gritar no banheiro. E quando isso acontece na rua, que não tem experiência, Exato. né? E aí o que acontece? Eu gritei dentro do banheiro, aí minha mãe já entendeu o grito, né? Aí o que foi, menina? Ai, mãe, ela cortou, eu cortei aqui. Mas cortou isso? Aí ela, não. Aí ela fez, tudo sem jeito. Aí fez, olha, lá na gaveta, porque na época não tinha nem absorvente, a gente era um paninho mesmo, né? Era tipo fraldas. Meu Deus, faz um tempão. Quase que você assim, não, que a gente é novinha. E aí o que acontece? Ela tinha falado com a vizinha pra vizinha vir conversar comigo. Nossa, Né? olha o nível Então, de vergonha dela. né? Terceirização da orientação. Justamente. Então, o que acontece? Eu já tinha essas informações porque a maioria das minhas amigas eram mais velhas, já me ensinaram. Aí minha mãe veio, me deu uns paninhos, me ensinou como lavar, como passar, tudo direitinho. E graças a Deus demorou muito tempo não, que depois surgiu o absorvente na minha Que vida. bom. Temos um ouvinte na linha. Temos. Alô, bom dia. Bom dia, minha prezada Solange Lima. Aí, Mário. Bom dia. Seja bem-vindo. Você não sabe, eu estava tão atento aqui, rapaz, às explanações da sua colega aí. Tão simples, né? Isso. Daquela época. Aí eu me recordei, eu vou falar de outro assunto, mas eu quero primeiro entrar nesse assunto aí que vocês estão falando. Certo. Vou contribuir com a audiência do seu programa. Veja bem, eu sou daquela época ainda que eu ficava em casa, meu pai dizia, mas chamar a parceira, que sua mãe está na hora de descansar. Eu disse, o senhor disse que o menino vinha com a semenha vinha outra vez? Como agora você está mandando eu chamar? Como é isso, papai? Deixasse teu pai numa sinuca de bico, não foi? Tu tá lembrado, tu sabe dessa história, né? Sim. Os pais enganavam os filhos e diziam que era a semente que trazia o filho, né? É verdade. Isso. Na verdade, tem muitas histórias em torno disso, né, Maicon? A criança vem de todas as formas, menos pela forma natural. Pois bem, eu não sei qual foi a moça que estava com a palavra, mas eu quero endossar as palavras dela sobre relação à intimidade do corpo humano, né, Solange? Sim. Eu escutei uma entrevista, ou várias entrevistas aqui na mídia, no meio de comunicação, e mais de 60%, Solange. Eu, particularmente, eu só vim entender isso um pouco tempo atrás, Solange. Eu não sou também tão experiente assim não, mas eu só vim entender isso há um pouco tempo atrás. De que mais de 60% das mulheres não conhece seu corpo. Talvez ela nunca sentiu orgasmo, mas não sabe se era culpa do homem ou se era culpa da própria mulher, tá me entendendo? Eu já não diria nem culpa aí, viu? Eu já diria, é algo cultural, como a nossa querida Ale falou, né? No lado da mulher. A mulher é muito tímida, né? Realmente eu acho que escolhi um pouco essa liberdade e lá na frente, hoje talvez, né? Nós não temos mais esse tipo de situações que as meninas com 13, 14 anos sabem mais coisa do que os homens.
Ô, Mário. Oi, Mário. Eu vou só... Tudo bom? É a Lê Eu sou a Albuquerque. Lê Albuquerque. Mário, é o seguinte, uma das Eu vou coisas... querer concluir o raciocínio. Pronto, termine, Mário. É justamente essa pergunta que eu queria formular a vocês. Por quais razões, né, se demorou tanto as mulheres, né, não descobrir seu próprio corpo para realmente não chegar a esse patamar de índice, né, alarmante. Mais de 50% das mulheres elas não sabiam que era um orgasmo, não atingiu o orgasmo. Que era culpa dela, se realmente era culpa do homem. Tá certo, Mário. Obrigada. Bom dia, Mário. Aí, Lê. Nós temos essa educação mesmo, né? De que você não pode tocar, que tocar é errado, que tocar é feio, tira a mão daí, a criança vai colocar. E ali é necessário respeitar ali o tempo da criança de descoberta. Então, a menina, quando ela começa a colocar a mãozinha ali, ela automaticamente ela leva um tapa. Tira a mão daí, não pode botar aí não pega aí não. Ou seja, a menina pode tocar nos cabelos, no rosto, menos na região íntima. Então isso cria-se um bloqueio, ou seja, a memória afetiva ela registra aquilo ali como algo ruim, né? Ela não pode fazer aquilo. Então quando ela começa a se descobrir, ela tem vergonha de tocar naquela parte, porque a vida inteira ela entendeu que era errado. Já o menino quando toca é muito bonitinho. Ai, que lindo, tá pegando na pitoquinha, e todo mundo quer brincar na pitoquinha, todo mundo quer mexer. E aí o que acontece? O menino entende que ele pode, a menina entende que ela não pode, então fica em desordem. Quando a gente fala também em autoconhecimento, eu já sou adulta, eu já sou responsável pela minha felicidade, eu já sou responsável pelo meu corpo. Então, se eu não consigo chegar, me satisfazer, eu vou buscar informação e eu vou assumir a responsabilidade. Então, não existe aí a culpa do homem ou a culpa da mulher, existe a falta de conhecimento. Então, buscar conhecimento, entender se aquele trauma tem base ou não tem base, né? O que nós chamamos de crenças limitantes. Se existe realmente essa crença limitante faz sentido, ela não faz sentido. Então, daí sim você vai buscar o autoconhecimento. E quando eu falo de autoconhecimento, mente, né? Porque você tem as suas crenças, aquilo que você viu lá na igreja que era pecado, né? A sua mãe dizendo que não pode, que é errado, que é feio. Então vem toda essa limitação aí que precisa ser trabalhada. E a gente pode trabalhar isso com informações. Aí vem onde entra também a questão sex coach, educador sexual, certo? É justamente dar esse direcionamento. Mas a responsabilidade do prazer é individual. Você compartilha com o seu parceiro. Então o homem ele carrega muito esse peso de que ele tem que proporcionar prazer à mulher. Que se a mulher não sentiu prazer, a culpa é dele. Não. Cada um é responsável pelo seu corpo. O homem ele pode ali estar incentivando essa mulher a se descobrir. Muitas vezes quando a gente fala sobre massageador íntimo, os homens eles ficam com medo do massageador porque acham que vai perder o lugar deles. Gente. Então o que acontece? Ao contrário disso, o massageador ele vai estar ali ajudando essa mulher a se descobrir, a viver experiências novas com esse parceiro. E na verdade ajudando ele também, né? Que muitas vezes o homem também não conhece do universo feminino. Pois é, só que aí o que acontece? Eu sou o cara responsável por prover tudo para essa mulher, inclusive prover o prazer. Então a responsabilidade é minha. Se não está funcionando o errado, a culpa é minha, né? É isso o que o homem tem, porque ele tem que ser muito homem. Então, às vezes, ele termina bloqueando esse eu preciso proporcionar prazer, porque na cabeça de grande parte ainda, certo, gente? O homem, sexo é penetração. Então, ele também não conhece o corpo da mulher. Mas se eu não conheço o meu corpo, como é que o outro vai conhecer o meu corpo? Lembrando que cada mulher tem uma anatomia diferente. Então, o que você sente prazer, o que Nádia sente prazer, o próprio formato da intimidade é diferente. Então, cada mulher ela é única, cada homem ele é único. Então, vem a descoberta masculina e também a descoberta feminina. E a responsabilidade de você se conhecer é sua e você compartilha com
o seu parceiro. A responsabilidade do orgasmo é individual e você compartilha com o outro. Eu não posso jogar o peso do meu prazer, da minha felicidade em cima do outro. Eu acho que é até injusto, né? A gente estava falando em off, né, que antigamente, né, as mulheres, elas eram educadas somente para procriar, como ela falou, né? Vamos dizer, para procriar. Isso. E ainda existe essa cultura em outros países, né? Onde a mulher também, ela é bem desvalorizada, né? Ela não pode sentir prazer, né? Existem lugares que mutilam mulheres, né? E por que só as mulheres, meu Deus? E também não só a mutilação, mas a própria vestimenta, né? Não consegue nem mostrar o próprio tornozelo ao homem, né? Então, assim, tem toda uma questão. Existem ainda casamentos feitos com crianças ainda, né? É a cultura. É uma cultura que eu acho que é uma cultura que só deixa a mulher cada vez num lugar mais difícil, né? Exato. Aí o que acontece? Tipo, se aqui no nosso país nós fomos educadas e com toda a liberdade a gente ainda se aprisiona a isso, imagine um lugar em que você nasceu sua vida inteira. Então, quando aquela mulher, se você entra no mundo dessa mulher... total cerceada, na verdade. Eu sempre digo como uma dor que você carrega, certo? Às vezes a dor, ela tá ali o tempo todo, você sai carregando. Por que você não vai no médico? Ah, já tô acostumada. Eu já estou acostumada. Então, se você tira essa pessoa da cultura dela, ela pode não se adaptar a outra cultura. Porque aquilo ali está enraizado mesmo nela. E aquilo ali existe, ela nasceu para aquilo. Aqui mesmo, eu estava em um evento e aí eu estava fazendo a exposição de cosméticos e acessórios. E aí eu fui mostrar um massageador para uma cliente. Ela fez, e o que faz com isso? E aí eu fui curioso, né? É verdade. E você faz isso? Eu faço. E é bom. Ela disse assim, eu não acho que é certo. Ela mesma já se condenou, na verdade. Ela fez, eu terminei meu relacionamento já tem alguns anos. Acho que tinha mais de 10 anos, já era uma senhora. E eu nunca fiz isso, porque eu acho... aí veio falar sobre a palavra. Aquilo ali é a cultura dela. Se ela tentar fazer diferente, ela vai se sentir culpada. Então, isso é preciso respeitar. Eu não posso impor aquilo que eu penso àquela pessoa, porque talvez se ela não consiga viver com as informações que eu teria para dar para ela. E então, aí, na verdade, vai criar um peso oposto ao que você se propõe. Então, o que acontece? Quando é que essa mulher ela vem ter aceitação do uso de um cosmético, de uso de um acessório? Quando ela chega no ginecologista e ela não consegue fazer os exames ginecológicos. Por quê? Porque a musculatura ela vai ali se contrair. Então, não consegue fazer o exame. Quando ela não consegue fazer o exame porque sangra, porque dói, porque está ressecado, aí é o momento em que a ginecologista informa que ela vai precisar utilizar um gel, que ela vai precisar fazer um exercício, que ela vai precisar utilizar um acessório e um cosmético. Entende? Então, aí essa pessoa ela é levada, por quê? Mas na cabeça dela, ela não está fazendo algo errado, ela está tratando da saúde dela. São duas coisas que é a mesma coisa, certo? No entanto, na mente daquela pessoa, é tratado de forma diferente. Então, esse bloqueio, eu não estou quebrando o bloqueio do prazer do sexo. Eu estou aqui fazendo... alguém está me mandando... né? Alguém me mandou uma pergunta aqui. Só um E então, ela começa a ver aquilo ali. Eu estou fazendo um tratamento, é a minha saúde. Então, eu vou cuidar disso. Né? Então ela está sendo direcionada, ela está sendo orientada aquilo ali, mas a crença de que o prazer, estimular o prazer é pecado, ele vai permanecer. E voltando à questão cultural, né, como o Mário falou, né, que os pais foram criados assim, não, o filho vem pela cegonha e agora chama a parteira, como assim, né? Gente, isso é muito... Eu sempre digo que antes do casamento você precisa... ainda tem meninas que casam virgens, certo? Principalmente aqui em Pernambuco, tem muitas e eu tenho orientado bastante. Então, quando elas chegam até mim, elas passaram a vida inteira, aquilo ali não pode. É errado. Não pode, você tem que segurar, você tem que se guardar aí. Certo, beleza. Assinei o papel, agora eu posso.
E agora eu vou fazer Agora vai fazer o que Como não é sabe? que esse cérebro ele vai entender que ela agora é livre para vivenciar a sexualidade dela? Então é um processo muito delicado, porque o homem também, ela vem ali cheia de sonhos, achando que a primeira vez vai ser aquele conto de fadas que ela viu no filme. Aí o que acontece? Às vezes o homem tá tão ansioso, vai lá, pá, ejaculou rápido. E o problema também da nossa sociedade um pouco moderna, né, em relação a também questão cultural, é pensar o seguinte, que o fato de você ter conhecimento sobre sexualidade, sobre a questão do seu corpo, quer dizer que você vai ter uma atividade super sexual performance. célere. Muito pelo contrário, muito mais protege, né, porque aí você está mais consciente, principalmente com Exatamente. com esses adolescentes hoje em dia. Creio eu que você também tem recebido várias demandas nesse sentido, né? Muitas adolescentes engravidam e a mãe diz, eita, eu não sabia, eu não expliquei a ela. Porque Lembra ela daquela, eu digo, desgraça anunciada? É o seguinte, ela sabe, mas ela não quer acreditar. Né? Então, a partir do momento que a menina começou a desabrochar ali, começou a despertar o interesse por um menino, né? Ela já está menstruando, então isso pode acontecer a qualquer momento e essa criança ela precisa de orientação. E aí eu vou aproveitar aqui a pergunta de a alguém. pergunta aqui, ele falou assim, não existe receita de bolo... Não, peraí. Sexualidade é cultural. Existem casos de trauma emocional ligados à própria sexualidade, como, por exemplo, casos de estupros. Não existe receita de bolo pronto. A busca pela ajuda psicológica é primordial, temática, importante. Exatamente. Esse acompanhamento ele é fundamental. A Érica Roger. Exatamente, por isso existem aí psicólogas, existem especialistas para que tratem desse, é o que nós chamamos de dores existenciais, certo? Existem psicólogos, existem profissionais no mercado que tratam sim. São especialistas nisso, A na verdade, né? orientação, ela vem desde ali, quando a criança ela começa a ter essa descoberta, certo? A criança ela começa a descobrir o corpo e dentro ali do entendimento da criança precisa ser direcionado. Olha, ninguém pode tocar e, né, ninguém pode tirar sua roupa, ninguém pode mexer, só a mamãe, só o médico. Por quê? Porque essa criança, se alguém tocar, essa criança vai chegar lá e vai falar para a mãe. Isso, Né? e Então, é uma questão de cuidado. Então, quando a gente fala sobre educação sexual, as pessoas acreditam, que tem que falar como é o ato sexual. Não é isso. É o cuidado, na verdade, com o corpo. É a orientação é o que a gente fala do básico. Respeite o seu corpo e respeite o corpo do outro. Então, se alguém te toca de forma que te machuca, ele está te desrespeitando. Então, não é bom. Se não é bom, eu vou informar para minha mãe, eu vou informar para alguém que eu confie. Né? Então, educação sexual, ela começa dentro de casa, é com os pais mesmo. Mas como é que o pai vai educar se ele não teve educação? Aí justamente ele terceiriza para a sexy coach. Agora, eu verdade, vou esse te termo dizer assim, sexy eu vou- coach é uma coisa bem atual, né? É isso. Antes a gente não tinha algo direcionado para orientar a gente. Ou eram os pais da gente que nos ensinavam, ou a Era gente alguém aprendia mais mais amiga da conhecido. escola. Hoje, tipo, como eu estou concluindo agora minha formação em sexologia, né? Graças a Deus. Uma alegria entrar e a outra maior ainda é poder sair. É né? verdade, é maravilhoso. Eu amo, assim, eu sou realmente muito apaixonada. Mas isso daí, o que acontece? Você precisa ter um conhecimento, mas a nossa vivência. Então, o que acontece? Hoje, eu não venho só da teoria, eu venho da realidade. Então, eu fui criança, eu também passei por abuso, eu também fui tocada de forma indevida. E na minha cabeça eu não sabia o que era isso, porque eu não fui educada para isso. Então, eu sabia que era errado, eu sentia que era errado, mas eu não tinha a liberdade, a segurança de falar para os meus pais. E se eu falasse para os meus pais, eu iria apanhar. Apanhar duplamente. Apanhar duplamente. A pessoa, certamente, meu pai iria fazê-lo desaparecer, né? Então, o que acontece? Eu guardava para mim.
porque eu não sabia se podia ou não podia tocar. E detalhe, as pessoas que elas são abusadas, que elas vêm com esse trauma, o que acontece? Ela fica ali uma dúvida muito grande, porque ao mesmo tempo que é alguém que você gosta, você sente prazer e vem aquela vozinha dizendo que é errado. Que é errado. Então, é um conflito muito grande. Então, o que eu vou fazer? E eu vim de uma comunidade carente, então o que acontece? Era muito comum isso acontecer. Então, o que a criança ela faz? Ela repete isso com os coleguinhas. Ou ela leva isso também para a sexualidade. Então, a orientação dos pais ela é muito importante. Então, como é que um pai pode orientar uma criança? Buscando um profissional que o oriente de forma correta para que ele possa estar ali orientando os seus filhos, protegendo e cuidando. Perfeito. Só lembrando aqui nessa questão do que o Mário falou, da cegonha, teve um episódio, deixa que eu vou compartilhar aqui com o pessoal. A gente normalmente, na infância, a gente tem ali aquela coisa dos pais não tomarem banho com a gente, né? A criança toma banho em horário separado dos pais. E lá em casa a gente nunca teve isso, a gente sempre foi muito tranquilo com relação ao corpo, meu pai e minha mãe, dentro de casa. Mas eu pequena perguntei à minha mãe do que era o bendito do corte da cesárea. E ela somente respondeu de que tinha sido por ali que o médico tinha me tirado. Na minha infância eu arregalei meus Mas já foi um avanço, né? Já foi um avanço. Eu arregalei os meus pequenos olhos. E nunca mais perguntou nada. E tu me engoliu. E aí a minha mãe, a partir daí, não teve mais o que falar. Na verdade, ela teve esse momento de choque de uma criança de 4, 5 anos de idade, ou talvez menos, não sei. Tá fazendo uma pergunta além do que ela explicou. Ela foi até científica, foi por aí que o médico lhe tirou. Mas o além, ela travou. É a limitação, né? É justamente o medo das perguntas, é o medo da resposta. E a cobrança de que eu tenho que ser a melhor mãe. Isso, e um outro... Né? A preocupação da responsabilidade. Então, se eu digo isso aqui, essa criança, e aí? E aí? A responsabilidade é minha, a culpa. Então, omitir a informação é mais fácil. Traz mais segurança. Mas é pior pra criança. Aconteceu um episódio quase parecido, mas não era assim, né? Eu tava assistindo televisão, acho que eu tinha 7, 8 anos. Minha avó tava na sala. Eu acho que era TV Cultura, estava tendo um parto normal. Quando ela percebeu, ela foi lá na cozinha, chamou minha mãe veio, desligou a televisão e não me disse nada. Né? E eu fiquei sem saber o que foi isso. O que está acontecendo na hora ali? Eu queria saber o que é. Ela foi lá e desligou, mas também não me disse nada, então, né? Imagina, e aí a gente tem um monte de interrogações que ficam na cabeça. Fica. Né? Então, assim, toda a memória da criança, a memória afetiva, ela está sendo guardada ali nesse período ali até os 5, 6 anos. E aí o que acontece? Eu vi algo, eu tive um caso em que a cliente chegou para mim e disse que ela não conseguia sentir um orgasmo. E aí quando a gente vai para a investigação, a gente começa a fazer o questionamento, né? Me conte sua história. E aí, eu morava com os meus avós, nós dormíamos no mesmo quarto, né? E os avós tinham relação. E na cabeça dela, tipo, ela dizia, eu estava vendo. E aquilo, o barulho me incomodava e pra mim era muito nojento. Aquela história do que sexo é nojento, né? Então, ela, até os 11 anos dela, ela viveu aquilo ali. Isso foi traumatizante para ela. Então, quando ela ia para a relação, qual era a memória que ela tinha em relação ao sexo? Exatamente a experiência que ela viveu aí na infância. Que ela viveu na infância, entende? E isso é muito traumatizante. Então, como é que essa pessoa consegue se entregar? Como é que essa pessoa consegue vivenciar uma sexualidade de forma saudável? Ela não vai conseguir. Então, uma coisa que eu falo sempre para os meus clientes: criança tem que ter o seu lugar. Criança tem que dormir no seu quarto. Quantos e quantos casais chegam pra mim reclamando de que o marido tem ejaculação precoce, que a mulher não sente o orgasmo. E a responsabilidade do adulto, se é complicado para o adulto, imagine para a criança. Então, criança não deve dormir com os pais. É cada um no seu canto. Eu vou pedir licença aqui pra vocês, que tem ouvinte na linha. Alô, bom dia.
Oi, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Eita. Saiu da linha. Ligue de novo. Aproveitando, tem uma perguntinha aqui, lá de Portugal, Nadijane. Ela diz assim, para você, Ali. A chuva dourada, tão pouco conhecida, é considerada um ato do prazer ou ela é considerada um ato forçado? Postei, saí e corri. Ela disse que fez uma pergunta, postou e saiu correndo. Ou seja, mesmo na internet ainda há essa questão, né? A gente tá vendo aqui o povo tá muito quietinho. Tá muito E antes de ela responder essa pergunta, só complementando aqui o que a gente falou da questão da criança no quarto dos adultos, inclusive, Nádia, eu não sei se tem mais propriedade para falar disso com a gente, existe uma lei, inclusive, né, que delimita aí o que é permitido ou não uma criança assistir, uma criança acompanhar, que por isso existe essa orientação de ela sim ter o quarto dela separado. E vem essa importância, né? Mas a gente tem muito essa cultura da criança dormir com a gente. E é justamente, mãe, eu tenho que cuidar, tem que cuidar, proteger. isso. Mas, ao invés de cuidar e proteger, meu filho não pode ir pra cama de forma alguma? Pode, tem um momento de realmente a criança precisar. Mas quando isso vira um hábito, ou seja, meu filho só dorme na minha cama, e ela acaba uma criança insegura e muito vulnerável. Exatamente. Situações. E aí vem também as questões sexuais mesmo, né? Isso. De que a criança, ela começa a linkar mãe e parceira, e aí ela não consegue se relacionar com outras pessoas, né? Justamente porque acha que está se relacionando com a mãe. Filhas que também levam isso, o pai, que começam a ver o marido como o pai, perde o desejo. Então tem várias questões, certo? A ejaculação precoce, que é desenvolvida porque precisa fazer tudo muito apressado, muito corrido, e o desrespeito à criança. Isso. Criança ouve tudo e ela está guardando tudo ali na memória afetiva dela, tá? Então isso vai ali desencadear várias disfunções, várias questões que vão prejudicar a vida dessa criança. Eu me recordo, minha sobrinha, por exemplo, ela dizia assim, né? Brincando com uma vizinha, e quando eu botei ela pra dentro de casa, ela ficou chorando, brava comigo, porque ela tem 7 anos e a menina tem 2. Aí ela brava comigo e disse, não quero saber, eu vou fazer como? Eu vou brincar como sozinha, faça uma bebê agora pra mim. Aí eu disse, mas eu não posso. Aí eu expliquei ela que eu não podia fazer. Ela, é só você ir ali no mercado, comprar uma melancia e engolir 2 caroços de sementes de melancia. Aí eu disse, é só isso? Ela, é só isso, vai nascer uma igualzinha. Gente, eu tô com o convite na linha, vamos lá. Oi, alô, bom dia. Bom dia, eu estou retornando para saber o nome da coach? Da profissional que Ale Albuquerque. Ale Albuquerque. Alessandra Albuquerque. É no final do caso, falando dela? Isso. Ale Albuquerque. Eu quero parabenizar pelas brilhantes palavras dela, viu? Obrigada, fico muito Super grata. inteligente. Muito Agora, obrigada. se você me permite, eu queria formular uma piadazinha pequena. Pois não, Mário. Em relação ao tema. Vocês acham que vão se distrair aí um pouco. Veja bem, esse negócio de enganar crianças é uma coisa extremamente séria, né, Solange? Isso. Sim. Numa ocasião, o filho viu os pais pelados, né? Certo. E ele insistiu perguntar, ô mamãe, o que é aquilo, o que é aquilo? Aí a mãe rodou por todos os cantos, para dizer o que era o membro do marido, tu tá me entendendo? Sim. Aí disse, meu filho, deixa isso falar, depois eu lhe digo o que é. Mas o menino insistiu, ele sabe que o seu pai é rico. Quem aceita, mas quem é rico, entendeu, Solange? Perfeitamente. Aí quando foi o certo dia, o marido foi trabalhar e chegou um amigo para gritar a mãe. Aí quando foi de noite, o pai chegou e perguntou pro menino, olha meu filho, vem aqui em casa, você veio um homem muito rico aí conversando com mamãe. Eita, Mário. Pra vocês aí. Obrigada, Mário. Tem uma pergunta aqui, né?
Em caso de traumas sexuais ligados ao emocional, devemos buscar o coach ou o psicólogo. Primeiro, quando você procura um sex coach, ele vai identificar, certo, qual é o teu trauma, qual a tua necessidade e vai ali estar encaminhando para o profissional. Um coach, ele não vai tratar de um trauma que seja... cada função ela é diferente, certo? Isso, e cada profissional tem sua importância. Exatamente. Então, quando você chega para um atendimento com um sex coach, ele vai ali fazer uma análise, entender qual é o seu problema. Se ele não pode, ele está limitado a tratar, então ele vai estar encaminhando. Se é uma questão ginecológica, vai encaminhar para o ginecologista. Se é uma questão psicológica, vai para o psicólogo. Ou seja, cada um tem o seu papel. E é um trabalho multidisciplinar. Então, o sex coach, ele vai te ajudando, te orientando, tornando essa vivência... E o acesso a outros profissionais menos sofridos. Essa vivência mais leve. E também vai te orientar qual o profissional que você vai procurar direto. Ou seja, se você ficar, não, eu vou nesse, vou naquele, vou não. Então, se é um trauma, você está num nível de ansiedade muito grande, precisa passar por um psiquiatra para poder fazer ali uma terapia mais intensiva, às vezes medicamentosa. Exato, uma terapia medicamentosa, então vai no psiquiatra. Não, eu preciso ali de uma terapia com um psicólogo. Então, depende muito da situação e você vai estar sendo encaminhada para o profissional que vai estar tratando. Ou seja, se é uma questão biológica, um sex coach ele não vai resolver. Se é uma questão psicológica, certo? O sex coach, ele não vai resolver, certo? Ale, hoje eu trabalho com várias especialidades. Eu não trabalho apenas como sex coach, eu não atuo apenas como sex coach, mas também como analista corporal e mental. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer primeiro uma análise corporal e mental, né? Trazer as tuas dores existenciais para o circunstancial, para tornar isso mais leve, e isso não quer dizer, isso não elimina a existência de outros profissionais. E sobre a chuva dourada, porque a gente já está quase sendo expulsa do nosso programa, tá já no finalzinho, menino. E ainda tem mais 2 comentários aqui. Claro. Olha só, a chuva dourada, como é isso? Gente, existe uma vivência sexual, existem fantasias, existem fetiches, cada um tem sua prática. Então você se sente à vontade para fazer, faça e vai ser feliz. O importante é isso, né? Seja essa chuva dourada ou qualquer outra prática. Se não existir danos físicos e nem psicológicos, certo? Não existe dano físico, não existe dano psicológico, não tem criança envolvida, não tem animal envolvido, vá ser feliz. Perfeito. Deixa eu ler aqui ainda o comentário da nossa Solange Oliveira. Ainda lembro das cegonhas. Minha avó falava isso sempre quando tinha uma vizinha grávida e ia dar à luz. Ela falava que era a cegonha que ia trazer aquele bebê. E o pior é que sempre passava um pássaro e ela olhava lá com a cegonha, disse que o bebê tinha chegado. E depois estava lá a vizinha com o neném nos braços. Ale, uma última perguntinha, né, pra gente fechar, a questão sobre os acessórios, né, produtos cosméticos que é vendido como artefato também médico, né? E na verdade, quando a gente fala em cosmético, a gente pensa sempre que é uma coisa que a gente na verdade não muito importante, né? Cosmético leva a gente a uma coisa supérflua e na verdade não é. O cosmético na sexualidade, na verdade, pode ajudar inclusive biologicamente. Antes dela responder, deixa eu ver quem é que tá na linha com a gente. Bom dia. Alô, bom dia. Alô? Oi? Não Bom mais dia. ninguém. Alô, bom dia. Bom dia. Pode continuar, Ale. Então, por exemplo, um lubrificante, ele é um cosmético íntimo, ok? E ele é de fundamental importância. Então, eu digo, minha gente, mulher ela tem que ter um lubrificante na bolsa, na gaveta, mas ela tem que ter. Por quê? Porque a mulher, ela tem várias fases. Ela passa por 9 fases na vida dela. 7 delas acontecem em apenas um mês.
Então, o que é isso? Esses hormônios, eles estão ali oscilando todo o tempo. Então, essa oscilação, ela pode, eu estou muito estressada, a lubrificação ela pode diminuir. Eu estou tomando uma medicação, essa lubrificação ela pode diminuir. Eu estou com Hoje eu tô mais animadinha, eu vou fazer aí umas práticas diferentes. O lubrificante vai ajudar. Então, se esse lubrificante vem com sabor, com cheiro, com textura, é uma outra sensação, certo? Mas o lubrificante, ele eu acho que base. esse aí pode estar auxiliando aí a questão, como você disse, a questão do empoderamento e da mulher também colocar essa relação, não no final, mas no início, como prazer. Bom, se o sexo para ele ser saudável, a mulher ela precisa estar lubrificada. Seja essa lubrificação natural ou não. Ela precisa estar ali lubrificada. Isso vai tornar a penetração confortável. Se não existe lubrificação, ela vai sentir dor, ela vai sentir desconforto. Então não vai ser uma relação saudável. Ou seja, ela não vai concluir o ciclo natural da resposta sexual, que seria o desejo, excitação, orgasmo. Né? Então o que acontece? Essa parte ela é fundamental, a mulher tem que estar lubrificada. Então, seja com o uso de um lubrificante natural. Quando você fala dos acessórios, eu só me recordo vocês também aí do filme de Pernas para o Ar, né? Aquela mala caindo, os produtos caindo. Já aconteceu comigo dentro do ônibus. Na verdade, ainda nessa questão da lubrificação, existe a questão, inclusive, de saúde da mulher. Exatamente. Né? Então, independente do ato sexual em si, tem mulheres que se indicam o uso do lubrificante no dia a dia. Quando a mulher vai até ali, a partir dos 40 anos, é justamente o que eu estou te dizendo. A mulher ela tem 7 fases na vida dela. Então vem a menopausa, a mulher após a amamentação. Eita. Vem a amamentação. Então, são fases que a mulher passa que vai haver essa diminuição da lubrificação e que ela vai precisar ali sim de um lubrificante. De preferência que seja a base de água. Tem gente pedindo que prolongue o horário, viu? Mas a gente chegou no limite, viu, gente? A gente quer saber onde é que a nossa querida Lê atende, né? Qual os telefones. Onde é que a gente viaja, qual é a sua rede social, seu telefone, o que você puder. O Instagram é @ale.albuque com K. Eu atendo na Bernardo Vieira de Melo, lá em Piedade. Eu tenho um consultório lá, então eu atendo lá. E o telefone para contato tanto está na bio no Instagram, né? Mas 81-7910-6373. Então pode estar agendando. Só para descontrair um pouquinho antes da frase, ó. Amor. Eu votei por essa música. Eu concordo. E na verdade os dois têm que aí coexistir. Exatamente. Esse respeito e o conhecimento do nosso corpo tem que existir. O papel de Alê aí na verdade é riquíssimo, porque ela é aquele ombro amigo que a gente precisa conversar com propriedade, eu posso dizer assim. Obrigada. Normalmente a gente conversa com uma amiga, interage, mas a orientação vem aqui de um profissional, né? De um profissional. Exatamente. E a gente, né, do programa Oxe Mulher, agradece a sua super participação. A gente adorou. Tem gente aqui na live pedindo que o horário se estenda, mas infelizmente a gente não pode, né? Mas eu posso dar um spoiler? Isso, mas mesmo assim você pode mandar sua perguntinha. Manda que a Lê responde, entendeu? Assim que é oportuno. E eu digo mais, viu? A gente vai ter aí no 2021 do Oxe Mulher a novidade dos pós-programas. Então, na verdade, toda temática que a gente for tratando aqui, que ficar um vácuo de mais coisa para falar, a gente vai ter aí pequenos vídeos postados durante a semana com conteúdos mais enriquecidos do que não foi esclarecido aqui. E a gente vai ter esse momento com a Lê lá na frente. Eu quero fazer um agradecimento assim, muito, muito especial ao pessoal do Cabo, que sempre me acolheu com muito, muito carinho. Então, a Lê Albuquerque nasceu no Cabo. Olha, que coisa linda. As mulheres empreendedoras do Cabo, né, as mulheres de negócios do Cabo me acolheram assim com todo o carinho do mundo e realmente me divulgaram. Então, eu sou muito, muito grata por todo o acolhimento aqui do Cabo. E muito grata ao Oxe Mulher também, né? Claro, mas também isso se deve ao seu profissionalismo, né? Porque se não tivesse isso, você não teria esse tal reconhecimento, né? E para fechar,
Para a frase do dia temos aqui: que nada nos limite, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, né? Uma frase aí da Simone de Beauvoir, né, que fala justamente sobre isso, e nada melhor do que trazer isso aqui no tema que a gente sempre associa à nossa liberdade do corpo, à nossa relação, ao amor. Complemento, né? Ame-se a ponto de não existir sem você. Exatamente. Fechou. Tchau, gente. Agradecer aí o pessoal que participou pelos telefones, pessoal do Facebook. Beijo pra todo mundo. Semana que vem a gente tá de volta. Exato. E deixe seu comentário na live, se inscreva no canal do YouTube Oxe Mulher, participe e interaja. Bom dia pra vocês. Bom fim de semana. Animal.